Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de geotecnia ambiental. Para a aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre remediação de áreas contaminadas. Então, a gente vai estar avaliando para essa aula algumas questões referentes a áreas que foram contaminadas, áreas que sofreram algum tipo de dano, e esse dano pode ser de forma extensiva ou pode ser de forma intensiva. Então, uma área contaminada é qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais, ou uma alteração adversa da qualidade ambiental. Então, ela surge como uma forma de desequilíbrio ambiental, tal como erosões excessivas, perda de vegetação e componentes ecológicos, perturbações de natureza ambiental, como inserção de metais pesados no solo ou agrotóxicos. Ela pode ser referente também à perda econômica ou cultural, perda ambiental, como da fauna e flora, alteração de paisagens e subutilização do espaço. Então, no caso, a gente tem uma série de processos naturais, como erosão, mudanças geológicas e tremores de terra, que normalmente surgem e podem estar associados não à atividade humana, mas a atividades naturais, que permeiam toda a história da humanidade, né? Então, você tem umas chuvas intensas em determinados períodos, que podem, por exemplo, comprometer um solo, podem levar esse solo, levar, por exemplo, ao intemperismo. E nós também temos as atividades humanas, como mineração, supressão vegetal, perda de área permeável. No caso, mineração, né, a gente tem uma série de questões envolvidas nisso em relação à perda de material, perda de contenção de estruturas. A gente pode ter poluição de rios por lançamento de metais pesados. E, por exemplo, a gente tem em relação a essas atividades humanas também a extração de petróleo, nós podemos ter áreas de construção civil, então nós temos desmatamento, uma série de questões que são inerentes às atividades humanas. Bom, aqui a gente vai mostrar para vocês agora um pouquinho de algumas obras que foram, no caso, que impactaram de uma maneira muito forte em relação à natureza. Como, por exemplo, a gente tem a tragédia de Brumadinho. Então a gente tem aqui que havia sido falado em questões humanas, que você pode ter perdas humanas em relação a essa devastação, né? Essa perda ambiental. Você pode ter perdas da fauna, perda da flora e perdas sociais também. Então, por exemplo, a gente tem aqui a questão dos abalos emocionais que foram concomitantes em relação à tragédia de Brumadinho. Em relação a algumas outras questões, como por exemplo, que a boa parte quando acontece um acidente, toda uma questão constitucional, toda uma questão técnica reanalisada e revista para a forma que não ocorram novas tragédias, né? Mas às vezes nem isso é suficiente ou acontece uma, digamos, incompetência em relação a refazer uma norma ou em relação a sugerir que isso não ocorra novamente. Então a gente tem aqui algumas notícias que são todas referentes a Brumadinho, em relação a uma série de questões que vão, como por exemplo aqui a Mariana já, que vão ser imputadas dentro de uma tragédia. E umas questões como, por exemplo, não há desenvolvimento sem proteção ambiental, né? Então aqui ele trata aqui nesse texto aqui que afrouxar o licenciamento ambiental aumenta a margem de lucro de empresas em função da redução de custos. Porém, quando ocorre um desastre ambiental, há uma socialização dos prejuízos que são pagos pela sociedade como um todo. Aqui tem um texto interessante que vai estar disponível para vocês sobre esse texto aqui é o país. É importante que vocês leiam para vocês terem uma definição melhor em relação aos danos causados em relação ao desenvolvimento humano, desenvolvimento de capitais. Algumas definições, por exemplo, que a Embrapa traz em 2015 é que 33% dos solos do mundo já estão degradados, ocasionados por erosão, poluição, radiação, descarte de material contaminante, salinização, compactação excessiva, etc. Então nós perdemos fertilidade, os solos são degradados e vão captar menos carbono da atmosfera. E somente a erosão elimina cerca de 25 a 40 bilhões de toneladas de solo por ano. Na América Latina não é diferente, então ele trata que 50% dos solos latino-americanos estão sofrendo algum tipo de degradação. Os principais problemas encontrados no Brasil são a erosão, perda de carbono orgânico e desequilíbrio de nutrientes. E perdas que acarretam prejuízos enormes para o agronegócio e geram perda de vegetação e fauna natural.
Então aqui a gente tem um processo de erosão, por exemplo, que ocorre numa área. A gente tem uma série de questões como movimentação de solo, processo erosivo, que pode ser um processo natural ou com digamos, atividades antrópicas. Então, natural, no caso, perda de vegetação, intemperismo, perda de resistência lateral, ou o ser humano pode vir aqui desmatar, realizar atividades de mineração que podem concomitar com uma erosão de uma área. Então, alguns processos de mineração, como abertura de estradas, agropecuária, construção de represas, indústria, desenvolvimento de novas cidades, construção de lixões, garimpos, desmatamento. Então, toda ação antrópica vai ter uma consequência para a zona ambiental. Alguns setores, como industriais, como construção civil, também mantêm-se poluindo e degradando o meio ambiente ano após ano, né? Então, no caso, devido a uma ausência de uma fiscalização mais rígida, devido à ausência no caso, políticas técnicas, políticas públicas, esses processos, no caso de degradação, são contínuos. Então aqui a gente tem exemplo de poluição ambiental, né? No caso, uso e ocupação de engenharia, de construção civil, de indústrias, e como isso tem afetado diferentes setores, diferentes áreas, perdão, do meio ambiente. Ocupação versus degradação. A gente pode ter então uma série de acidentes em relação à ocupação, seja por demanda tecnológica, seja por zonas industriais. A gente pode ter intervenções não planejadas ou intervenções planejadas. Podemos ter, por exemplo, aplicação de técnicas mal sucedidas e com ausência de perspectivas reparatórias. Então aqui a gente tem na imagem da esquerda dois conjuntos habitacionais, e na esquerda aqui a gente tem um conjunto que teve um planejamento que foi feito sobre perspectivas em relação a... Podem perceber que é um solo com determinada grau de inclinação aqui, não. E foi feito tudo de uma forma que fosse organizada, que fosse utilizados métodos de reparação, métodos de drenagem urbana. E na imagem da direita a gente tem a abertura de grandes vossorocas, né, que são processos erosivos muito contínuos. E a gente pode ver que não houve um planejamento, né, não houve, no caso aqui que foi falado aqui, políticas com uma perspectiva reparatória em relação a possíveis acidentes geológicos. A gente tem outras questões como, por exemplo, a utilização de barragem de rejeitos, no caso aqui a barragem de rejeito nuclear, e cada tipo de projeto tem que ser feito visando, no caso, uma reparação, políticas emergenciais, que sejam na hora da construção ou, por exemplo, na perspectiva de um possível dano futuro e como poderia ser feita a reparação ou restauração da localidade. Aqui nós temos a questão da zona de autossalvamento, que é uma barragem de Nova Lima e Ouro Preto, Minas Gerais. A barragem de Brumadinho sendo colapsada. Então, medidas mitigadoras podem ser estudos geológicos e geotécnicos, estabilidade local e globais, em relação às áreas de influência da localidade que vai ser estudada. Avaliações do meio físico e suscetibilidade de ocorrência de processos de riscos, tais como processos geológicos, como erosão, movimentação de solo, hidrológico, como presença de água no local, antrópicos e mesmo de ações excessivas, como chuvas extremas, terremotos, vulcões, etc. E, em alguns casos, as suas consequências e a proposição de medidas mitigadoras. Disposição adequada dos resíduos sólidos, critérios relacionados à classe de cada resíduo e riscos associados, sistemas de aviso da população ameaçada. Atenção aos processos físicos, no caso escorregamento, desmoronamento, erosão, tombamento, identificar zonas de risco e desenvolvimento imediato de sua recuperação, realizar visitas técnicas aos locais, seja com uso de referenciamento, avaliação de drenos e de formabilidade, são de vital importância na manutenção de solos em barragens. Então existem também políticas públicas em relação ao uso consciente e uso correto do solo, medidas de fiscalização que são amparadas em lei, seja em estruturas como o CREA, a Defesa Civil ou as prefeituras. Aqui tem algumas questões que foram colocadas após as tragédias com as barragens, no caso de Brumadinho e de Mariana, e que a Vale trouxe uma série de esclarecimentos em relação ao que está sendo feito e o que será feito para, no caso, em relação às barragens. Então, em relação aos acidentes, no caso, o que o governo federal tem falado em relação a agências reguladoras, como o Ministério de Minas e Energias,
Então são implementadas e tornaram mais rígidas as leis de controle, administração e de conduta sobre barragens. Muitas empresas tiveram que seguir e obedecer critérios técnicos de engenharia e segurança ambiental, no caso para manterem minas e barragens de rejeitos. E ainda há muito mais do que deve ser feito. Para a questão de recuperação, é necessário entender em relação à aplicação de critérios técnicos para a vista de tornar uma região já deteriorada apta novamente a atividades prévias, tal como impedir nova degradação, novos usos da terra, planos estratégicos, normas e legislações ambientais. Questões de recuperação física quanto à estabilidade física e química, seja por meio físico, né, no caso para evitar erosão, desmoronamento de solo, por contenção, ou métodos químicos e biológicos para reduzir elementos poluentes, e uso de equipamentos e técnicas apropriadas de acordo com o grau extensivo que nós tivemos de dano e em relação também a políticas de custos. Então aqui a gente tem em relação à remediação de áreas contaminadas, nós temos primeiramente resíduos que vão gerar contaminação e que vão gerar por si riscos ecológicos, ambientais e culturais. Então aqui a gente tem uma série de contaminantes, né, como por exemplo, aqui dentro do lençol freático nós temos, aqui no caso de uma residência, aqui, os contaminantes que ela poderia estar produzindo, que no caso as fossas sépticas, em relação a uma cidade inteira, em relação a uma indústria, os poluentes que vão estar sendo descartados no meio ambiente e as vitais consequências que isso vai estar gerando, né? A gente tem uma região aqui, por exemplo, que existe uma proibição em relação à circulação, consumir alimentos, consumir água na região e devido a uma série de produtos tóxicos que estão lançados no meio ambiente. Bom, uma área contaminada é um local onde há comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que ali foram depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou mesmo natural. De forma a gente entender uma área contaminada, é necessário definir localidade de estudo, identificar os principais contaminantes, avaliação dos potenciais danos, avaliação de riscos físicos, químicos e biológicos, projeto de remediação e execução de medidas cabíveis. Tratamentos que podem ser utilizados no processo de remediação são tratamentos in situ, ou seja, tratamentos no local. Que pode ser, por exemplo, houve um contaminante devido a um produto, digamos, químico, mas é um produto químico que não é tão danoso assim, que é um produto químico, por exemplo, de uma origem um pouco ácida, um pouco básica, que pode ser utilizado algum material químico ali, como por exemplo cal ou algum outro produto que não seja tão destrutivo assim, que pode estar retrazendo esse pH de novo para o que era antes. Isso pode ser feito então no local, de uma maneira, digamos, pontual. Tratamento in situ, que é um tratamento que é retirado do material por escavação ou bombeamento. Esse material pode ser levado para tratamento ou não, né? No caso, o descarte de lixo no local esse lixo pode ser simplesmente retirado do local, se tiver, por exemplo, de uma maneira, digamos, só na superfície do terreno, então você vai lá, tira esse lixo e leva para outro lugar. Ou no caso, bombeamento, quando houve interferência do lençol freático, né? Pode-se retirar essa água do local. E o tratamento que é por remoção e depois é feito um tratamento posterior e é trazido novamente para o local. Então é um solo que foi, digamos, poluído, você retira esse solo do local, leva para um laboratório, faz o tratamento lá e traz ele de volta. Aqui tem algumas questões de tecnologias para remediação de solos contaminados que podem ser no local, retirada do local para um transporte para ser tratado fora, ou simplesmente descartado, né? Simplesmente é retirado e descartado esse material. Então aqui tem algumas medidas de tratamento, contenção, disposição de meio químico, físico, biológico, exemplo em práticas de aterro, bombas d'água, poças verticais, barreiras horizontais, em relação a alguns comentários que são utilizados a tecnologias que podem ser empregadas e implementadas nesses processos de tratamento. Aqui algumas das principais técnicas implantadas no estado de São Paulo em relação ao tratamento, né? Seja por bombeamento e tratamento, recuperação da fase livre, extração de vapores, outras questões como, por exemplo, oxidação, redução química, processos biológicos, processos de retirada de material e por aí vai.
Alguns métodos de remediação, no caso a gente vai tratar agora de alguns métodos específicos, como encapsulamento geotécnico, que nada mais é do que o confinamento do local contaminado por meio de barragens de baixa permeabilidade. Então é feito de forma a isolar a massa contaminada, impedir o contato com águas superficiais, evitar a infiltração e percolação de água da chuva, minimizar a escape de vapores e minimizar aporte de contaminantes no lençol freático. Então aqui tem algumas aplicações que seja por uma cobertura, uma barreira vertical, uma barreira horizontal no fundo do solo, tudo isso de forma a envolver o material contaminado. Então, em outras palavras, encapsulamento geotécnico seria uma espécie de uma piscina, digamos assim, que você vai isolar esse material e vai impedir que ocorra uma contaminação maior desse material ou da zona que está ao redor dele. Então é utilizado em técnicas que têm um custo proibitivo ou baixa eficiência em relação a outras técnicas, né? Quando você tem um volume muito grande de diversos tipos de contaminantes, pode ser utilizado outras técnicas como saneamento aquífero, remoção e tratamento de águas subterrâneas e rebaixamento do lençol freático. Aqui tem uma técnica de barreira vertical e barreira horizontal utilizadas de forma a isolar o material danoso. Algumas outras técnicas utilizadas para remediação, né, que são remoção do solo, categoria de tecnologia, seja contenção ou tratamento, técnica utilizada que é a disposição química, física, biológica ou térmica, alguns exemplos utilizados em aterros ou para lavagem de solo, coberturas tradicionais, e alguns comentários em relação a essa tecnologia sendo utilizada. Algumas técnicas em relação à cobertura, que são camadas de baixa permeabilidade, solo mais solo aditivo, geossintéticos, materiais alternativos, sistemas semelhantes às camadas de cobertura de aterros sanitários. Barreiras verticais, né, que são utilizadas como fluxo horizontal, impedimento, por exemplo, que essa água, fluxo horizontal no caso do material contaminante que vai incidir nessa barreira. São construídas em áreas contaminadas, e pode ser jusante ou montante em relação ao material contaminante. Essas barreiras verticais, exemplo, são paredes diafragmáticas, trincheiras como solo bentonita, solo cimento, concreto, cortina de estaca prancha, cortina de injeção de cimento. E a escolha vai variar em relação à profundidade, permeabilidade, extensão dos danos, tipo do solo, localização do nível d'água, disponibilidade e custos. Algumas outras medidas que podem ser utilizadas são barreiras horizontais, bombeamento e tratamento, remoção do local e tratamento, barreira hidráulica, alteração por meio de ferramentas biológicas e, mais uma vez, tudo dependerá da extensão dos danos, custos, dados obtidos e localidade afetada. Aqui tem um exemplo, né, de uma região que está sendo tratada, no caso foi isolado, aqui é a região verde, não contaminada, e aqui é a região contaminada. E no caso essa região aqui ela foi isolada do resto. Era isso, muito obrigado por terem acompanhado a aula e até mais.